Você está no canal Hippie do Charuto. Meu nome é Roberto Marques e hoje vamos tratar sobre os cuidados com a saúde e a moderação. Fique com a gente. Oficialmente, mais um vídeo no canal. E essa aula é a 14ª e eu vou já te esclarecer. Esta aula é a aula mais importante do curso. Eu vou passar aqui um conteúdo muito importante para nós. Tanto para você que está aí do outro lado, como para mim que faço uso do tabaco. Ou seja, se você acompanhou o curso até aqui, não pule esta aula. Acompanhe essa aula do início ao final, porque eu vou trazer aqui informações importantes, informações científicas de um estudo que é uma revisão sistematizada, que foi publicado em 2015. Então, assim, é uma aula muito importante. Pegue seu charuto aí, acenda, tenha calma e assista a isso, que é muito importante, tanto para a sua vida como para o seu estilo de vida em relação especificamente ao uso do charuto e do tabaco. Tá ok? Então, como é que vai funcionar a aula? Eu vou explicar o estudo. Assim, o estudo ele é um estudo que está na língua inglesa, então eu vou projetar aqui o estudo no formato original em inglês, e eu vou lendo aqui e vou passar pelos principais tópicos, tá ok? Eu vou traduzindo aqui, enquanto você vai vendo o print aí na tela do computador. Então assim, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo título, ler o resumo do estudo, vou passar pelas tabelas do estudo em si, que é um estudo excepcional, que fala somente sobre charuto, não fala sobre cigarro, sobre cigarrilha, sobre narguile, sobre outros produtos com tabaco, não. Fala especificamente sobre mortalidade e charutos, tá ok? Então se liga aí, uma aula extremamente importante. Depois de terminar pelas tabelas, eu vou para a conclusão do estudo e eu vou dar as minhas recomendações finais, aproveitando que eu sou professor de educação física e também tenho esse hobby relacionado aos charutos e ao tabaco. Tudo bem? Então, aula importantíssima. Friso novamente. Se liga aí, acende seu charuto aí. Se você é um cara ansioso, toma um remedinho lá, mas não perca essa aula. O que eu vou falar aqui, muitas pessoas não falam e eu vou trazer dados científicos. Fechou? Fechou. Mas, antemão, vamos... Para começar essa jornada, vamos iniciar com o nosso Dannemann Mata Fina. Eu vou cortar aqui, para a gente poder iniciar os nossos trabalhos. Aproveitando que o ensejo, eu realizei o estudo de diversos artigos científicos relacionados ao tabaco. E infinitos deles, muitos deles, lidam com outros tipos de tabaco, além do charuto especificamente. Ou seja, envolvem aquele cigarro eletrônico, vape, incluem cigarros normais, incluem tabaco de mascar, vários outros tipos de produtos. Esse estudo específico que eu vou citar, que é uma revisão sistematizada, é somente sobre essas duas variáveis, mortalidade e o consumo de charutos nos Estados Unidos, tá ok? A publicação feita nos Estados Unidos, entretanto, reuniu estudos de diversos outros lugares, Dinamarca, Europa, Reino Unido, Estados Unidos e assim por diante. Fechou? Vamos lá, que essa aula é longa. Sensacional, Dannemann.
E para acompanhar o nosso Dânimo, eu vou acompanhar com o nosso famosíssimo e maravilhoso Zacapa 23. Porque não tem como acompanhar uma jornada dessa sem estar devidamente acompanhado, né? Então, saúde. Zacapa é maravilhoso, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Então vamos começar, porque nossa aula é longa e muito importante. Então vamos lá. O estudo científico, ele aborda algumas questões muito importantes. Então vamos supor, lida exatamente com tabagismo e mortalidade, relacionada especificamente ao charuto. Eles colocam sempre no estudo um nível de associação entre charutos e mortalidade. Eles têm alguns cálculos estatísticos que eles colocam como estimativas de efeito, ou seja, então colocam 1,5, 2,5, é um cálculo estatístico esse tipo de dado. Eles colocam também um intervalo de confiança de 95%, que também é um tratamento estatístico, e eles tratam também o tabagismo como primário e secundário. O que seria o tabagista primário? Você está vendo estudos aí que tem muitas vezes citado primário. Primário é um camarada que ele faz uso do tabaco, somente do charuto, e ele não tem uma vida pregressa vinda do cigarro ou de outras fontes de tabaco. Entendeu? Que é o meu caso, na verdade. E ele também trata como secundário um público específico. São pessoas que vieram do cigarro, vieram algum outro tipo de produto oriundo do tabaco e migraram para os charutos. Entendeu? Então, esses termos primário e secundário se referem exatamente a isto. E eles falam também o seguinte, que essa associação entre o uso de charutos e mortalidade tem dois principais pilares. Primeiro, é o nível de exposição, que é o que eles medem de acordo com o número de charutos que você realiza por dia. Então eles estratificam lá de 1 a 2, de 3 a 4, ou então acima de 5. E uma outra questão, o nível de inalação da fumaça. Se tem se não tem inalação, se tem uma inalação leve, se tem uma inalação de moderada a profunda. Então eles levam em consideração essas duas variáveis. A exposição, que é medida pelo número de charutos, e a inalação. Tudo bem? E ele sugere no final ele sugere algum tipo de estudos futuros, né? Para que estudem novas possibilidades para corroborar com essa tese que eles estão defendendo. Então vamos lá, ó. Eu vou ler aqui, ó, do meu iPad e eu vou printar aqui, ó. Vou printar aqui especificamente, ó, o artigo original e eu vou lendo etapa por etapa. Fechou? Então vamos lá, ó. Coloquei, ó, revisão sistematizada do uso do tabaco para todas as causas e mortalidades relacionadas. Ou seja, relacionado o uso do charuto com o causas de mortalidade. Então vou ler o resumo aqui, ó, rapidinho. Ó, resumo. Os charutos são uma preocupação crescente da saúde pública, dadas as mudanças dos padrões de uso dos charutos nos Estados Unidos e em outros lugares desde a década de 1960. Conduzimos uma revisão sistemática de estudos publicados sobre o consumo atual de charutos e risco de mortalidade por todas as causas e por causas específicas para informar possíveis abordagens regulatórias e pesquisas futuras que forneceriam um conjunto de evidências. Quais foram os métodos? Utilizando 13 bases de dados diferentes, a pesquisa manual, identificamos estudos epidemiológicos publicados antes de junho de 2014 que examinaram a associação entre tabagismo e mortalidade por todas as causas e mortalidade relacionada ao tabagismo.
as características detalhadas do estudo, bem como as características do nível de associação, incluindo estimativas de efeito de intervalos de confiança de 95%, foram resumidas ou calculadas a partir de cada estudo selecionado. Quais foram os resultados? Foram identificados 22 estudos de 16 coortes, coorte é estudo longitudinal, diferentes. O tabagismo primário, que foi o que eu expliquei primeiramente, foi associado a todas as causas de mortalidade, câncer oral, câncer de esôfago, câncer de pâncreas, câncer de laringe, câncer de pulmão, doenças coronariana ou aneurisma da aorta. Forte tendência de dose por charutos por dia e nível de inalação para tabagismo primário foram observadas para cânceres de boca, esôfago, laringe e pulmão. Entre os fumantes primários de charuto que não relataram inalação, o risco relativo de mortalidade ainda era altamente elevado para cânceres de boca, esôfago e laringe. Quais foram as conclusões do estudo? Em resumo, fumar charuto acarreta muito dos mesmos riscos para a saúde que fumar cigarros. Os riscos de mortalidade decorrentes do consumo de charutos variam de acordo com o nível de exposição medido pelos charutos por dia e seu nível de inalação, e podem ser tão elevados ou superiores aos do consumo de cigarro. O conjunto de evidências seria fortalecido por estudos futuros e que se concentrassem nos efeitos do tabagismo primário sobre a saúde e incorporassem populações de estudo mais contemporâneas e diversificadas para melhor refletir os padrões atuais do uso de charutos nos Estados Unidos. Idealmente, esses estudos também recolheriam informações detalhadas sobre o tipo de charuto, nível de exposição e biomarcadores de exposição e danos potenciais. Então, eles encontraram uma associação direta entre o uso do charuto e mortalidade para os diversos tipos de cânceres, tá ok? Então aqui, ó, esse artigo foi publicado na Biomed Central Public Health em 2015, ó. E aí, eu vou descer aqui, ó, uma revisão sistematizada é um dos estudos mais apurados que existe em relação a algum tipo de assunto na ciência. Apagou aqui, ó. Eu fui ler o resumo e apagou. Ou seja, então, eles separaram, na verdade, fizeram uma pesquisa em diversos bancos de dados e separaram 399 artigos e foram fazendo uma triagem. Fazendo uma triagem, de acordo com o que está na tela aí, ó. Eles foram excluindo por vários motivos, ou estudos que não tinham o corte que eles estavam desejando, era estudo, vamos supor, com animais, ou algum tipo de coisa, e no final eles chegaram a 22 artigos epidemiológicos, que eles estão consolidando exatamente nessa revisão sistematizada. Então aqui, ó, esse quadro que vocês estão vendo, que é a tabela número 1, reúne os 22 estudos que foram consolidados nessa revisão sistematizada. E vocês podem perceberem que, ó, que tem estudos publicados em 66, 74, 79, 84 até 2003. E tem estudos aqui, ó, que tem um total de 250 mil participantes. 250 mil participantes, um outro tem 34 mil participantes, o outro tem 248 mil participantes, um outro tem 442 mil participantes. Ou seja, são estudos de peso e um alto impacto na literatura científica. Depois vocês dão uma pausa e vão lendo com calma aí, que eu vou colocar esse vídeo em 4K. Fechou? Ó, na tabela 2, o que a gente pode ver na tabela 2 aqui, ó? Na tabela 2, ó, tabagismo atual de charuto e mortalidade por todas as causas. Ó, então aqui, ó, tem a coluna do estudo, o nome do estudo em si,
Aí tem o nome da coorte, que é o do acompanhamento. Tem o sexo, se é homem ou é mulher. E tem aqui, ó, as mortes encontradas no estudo em si. Então, esse primeiro estudo aqui, ó, que é um estudo canadense, eles detectaram durante esse período de coorte 196 mortes, sendo a estimativa de 1,06. Então, a estimativa é um tratamento estatístico em si, que eles estão tratando, que vai como se fosse um peso, né? Vamos supor, 1, 1,5, 3, 5 e assim por diante. E tem algumas tabelas aqui que são muito interessantes. Então, assim, tem estudos aqui, ó, que eles encontraram o Shanks 98, 3.754 mortes. Aí, para você entender esse estudo, vai ter que ir lá no original para você poder ler. Aqui eles dão somente uma síntese de um consolidado, na verdade. Ou seja, então, eles encontram uma associação entre o uso do charuto e a mortalidade. Na tabela 3 aqui, ó, o tabagismo atual de charuto e mortalidade por todas as causas por nível de inalação e charutos por dia. Então aqui, ó, então se você for na terceira coluna aqui, ó, eles colocam, vamos supor, menos de 5 charutos, de 5 a 8 charutos e mais de 8 charutos, isso por dia. Então assim, você pode perceber que menos 5 charutos tem um efeito de estimativa de 5 a 8, 1,17. Acima de 8 tem 1,49, ou seja, e você percebe que a medida que eles fizeram foi por dia, a mensuração diária por dia de charutos. E o nível de inalação, eles classificaram como? Ou como nenhum, ou como pouco, ou moderado e profundo. Ou seja, então assim, você verifica pelos dados aqui, ó, que em relação à mortalidade, se você não tem nenhum tipo de inalação, que quase é bem improvável, 1,04, se você tem pouco, 1,19, e se você tem de moderado a profundo, 1,6. Então assim, o fato do camarada inalar a fumaça reflete diretamente no efeito da estimativa, aumentando o risco de mortalidade. Tudo bem? Ó, tabela 3. A tabela 4 fala sobre o quê? Ó? Tabagismo atual e câncer bucal. Então, eles também encontraram uma associação. Tudo bem? Aí não tem os charutos por dia aqui nessa tabela, mas encontraram 9 mortes, 25 mortes, 8 mortes, e o efeito de estimativa, a primeira 4,11, 7,92, e aí tem tanto primário como secundário. A tabela 5, ó, tabagismo atual de charuto e câncer bucal por nível de inalação, charutos por dia e duração. Ó, então o que eles encontraram aqui, ó, os charutos por dia de 1 a 2 tem o efeito de estimativa de 2,12. Se o camarada fuma de 3 a 4, já sobe muito essa estimativa, 8,51. E se ele fuma mais 5 por dia, que devem ter alguns caras que fazem isso, já sobe para 15,94, ou seja, são dados assim que é um risco aumentado de forma exponencial. Tudo bem? Ó, passa para a tabela 6. Ó, tabagismo atual do charuto e câncer de esôfago. Mortes por charuto também, tem os dados aqui, a estimativa no mesmo padrão. Depois vocês dão um pause aí e acompanham esses dados certinho. Ó, 7. Tabagismo atual de charuto de câncer
câncer de esôfago por nível de inalação, charutos por dia e duração. Aqui, o que eu achei interessante aqui, ó, olha só, veja só que interessante, em relação ao nível de inalação. Eu até coloquei aqui um vermelho no meio, ó. Se a pessoa não tiver nenhum tipo de inalação, ela tem uma estimativa de 3.4. Só que se ela tiver de moderado a profundo, ela aumenta a estimativa para 14.84. Ou seja, aumenta 5 vezes o risco dela ter o câncer especificamente de esôfago. Se liga aí. Ó, vou pular para outra aqui, ó. Tabela número 8. Tabagismo atual de charuto e câncer de estômago. Também ele encontraram uma associação. Pulando, para o vídeo não ficar imenso. 9. Tabagismo atual de charuto e câncer de estômago por inalação. Charutos por dia, duração e idade de início. De idade e início. Então vamos supor, eles colocam aqui, ó, de 1 a 4 charutos por dia e vai dar uma estimativa de 1.68. E se for acima de 5, vai dar 4.2. Ou seja, então você percebe que o nível de exposição diária, ela é diretamente associada a desenvolver o câncer de estômago. Ó, tabagismo atual e câncer de fígado também encontraram associação. Ó, tabagismo atual de charuto e câncer de pâncreas também encontraram associação. Ou seja, tem um efeito de estimativa aí, assim, até 1.52, 1.62. Ó, tabagismo de charuto e câncer de pâncreas por nível de inalação, charutos por dia e duração. Aqui o nível de inalação não se refletiu muito não, no câncer de pâncreas. Não se refletiu muito não, vamos supor, em relação a nenhum, pouco, aumentou, claro, mas não tanto que nem os anteriores. Ó, talvez porque o órgão não seja impactado diretamente, né? Ó, tabagismo atual de charuto e câncer de laringe tem associação, entendeu? Então, se encontraram 6 mortes, uma estimativa de 10.33, 7 mortes, uma estimativa de 10.02. Ó, tabela 14. Tabagismo atual de charuto e câncer de laringe por inalação, charutos por dia e duração. Então aqui, ó, o camarada que fuma de 1 a 2 charutos por dia, ele tem uma estimativa de efeito de 6.45, e se ele fumar acima de 5 charutos, ele tem uma estimativa de 26.03. Olha como aumenta muito a exposição. E em relação à inalação, na laringe especificamente, vamos supor, nenhum 10.6 e moderado profundo 53.26, ou seja, aumenta muito a exposição na laringe. E o pulmão, como é que funciona? Ó, em relação ao pulmão, também tem correlação. Aí encontraram 25 mortes com estimativa de 1.59, 11 mortes no outro estudo com uma estimativa de 7.6, e assim eles também encontraram correlação. Ó, tabagismo atual de charuto e câncer de pulmão por nível de inalação, charutos por dia e duração. Então, em relação a pulmão. Então, o camarada que fuma menos de 5 charutos por dia, ele tem uma estimativa de 1.14. De 6 a 8, 6.64. E acima de 8, ele tem deve ter uma questão estatística aqui, mas dá 2.07. Ou seja, então,
a exposição é realmente o grande segredo da associação, né? Ó, tabela 17. Tabagismo de charuto e câncer de bexiga também tem uma associação, tudo bem? Aqui, ó. Tem tabagismo de charuto, câncer de bexiga por nível de inalação, charutos por dia e duração. O de 1 a 2, 0,78, de 3 a 4, 1,68 e acima de 5, 2,03. Então, em relação à bexiga também tem uma relação. Ó, tabagismo de charuto e doença coronariana. Ó, aí aumentou bastante a estatística, hein? Ó, o CAN encontrou 623 mortes, a estimativa de 1,04 e outros também, vamos supor, 1.500 mortes com uma estimativa de 1,05, esse foi o Shanks em 98, tabela 20, vamos lá. Ó, tabagismo atual de charuto, doença coronariana por nível de inalação, charutos por dia e duração. Então vamos lá, o menos de 5 deu uma estimativa de 1 a 8, 1,1 e mais de 5, 1,8. Então, em relação à doença coronariana, também tem uma relação, e aqui eles falam também, vamos por relação à inalação, se teve nenhuma inalação ou pouca inalação, ou uma inalação moderada a profunda. Entendeu? Mas existe, de fato, uma relação direta. Então aqui, ó, tabagismo de charuto e AVC tem uma relação também, para variar. Ó, tabela 23. Tabagismo atual de charuto e aneurisma da aorta. Eles encontraram também uma relação. Ó, no primeiro estudo, que é o CAN 96, 24 mortes com uma estimativa de 2,06. E tem outros também abaixo. 24. Tabagismo atual de charuto, aneurisma da aorta por nível de inalação e charutos por dia. Então, de 1 a 2 charutos por dia em relação a aneurisma da aorta. A estimativa de 1,82, de 3 a 4 charutos, 0,88. Aqui deve ter alguma questão estatística, mas tem que colocar no papel em si o que aconteceu. E acima de 5, 2,62. Tudo bem? Então, reflete também na aneurisma da aorta. 25. Tabagismo atual de charuto, doença DPOC, que é a efizema pulmonar, na verdade, né? Então, encontraram uma associação, certo? De 5 mortes, do primeiro estudo, que é o CAN 96, estimativa de 0,79. Vamos para a tabela 26 aqui, ó, 26. Tabagismo atual de charutos e DPOC por nível de inalação e charutos por dia. Então, assim, em relação a DPOC, o de 1 a 2 charutos tem uma estimativa de 1,39, de 3 a 4, 1,78 e acima de 5, aqui está marcando 1,03, mas deve ter alguma questão, deve ser maior, na verdade, né? Deve ser maior, entendeu? Ó, 27. Tabagismo atual de charuto e outras causas de mortes. Vou apagar aqui, ó. Aqui eles colocam como aterosclerose, câncer renal, nasofaríngeo e câncer de colo e assim outras. Então eles encontraram também uma relação aqui, ó. E aqui eu vou ler a conclusão para fechar o estudo. Ó. Em resumo, fumar charuto traz muitas das mesmos riscos para a saúde como o tabagismo, e é consistente com o fato de que dois produtos partilharem níveis semelhantes de muitos dos mesmos constituintes nocivos.
mortalidade, os riscos do fumo de charuto variam de acordo com o nível de exposição, conforme medido por charuto por dia e inalação. Nós observamos que alguns riscos associados ao charuto, de como fumar, pode ser tão ou mais alto do que aqueles associados com o tabagismo, especialmente nas doses mais altas e níveis de inalação para fumar charuto. No entanto, mesmo quando não há relato de inalação de fumaça do charuto, risco de morte por câncer aerodigestivo superior ao trato, aí eles colocam cavidade oral, laringe, esôfago, ainda estão altamente elevados. Aí eles concluem aqui, ó, esse corpo de pesquisa seria fortalecido por estudos, aí eles recomendam, né, tipo assim, que sejam feitas novas pesquisas para fortalecer e corroborar com esses dados. Ou seja, então, o que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês? Os dados, eles são incontestáveis. Assim, ó, uma revisão sistematizada é o que há de melhor, de estudo mais apurado, o que há na literatura. Então, os dados são incontestáveis. Entretanto, eles sempre colocam que charuto e risco de mortalidades associado à mortalidade, e não que o charuto causa dano direto à saúde. E eles também colocam o mínimo de charutos ali como 1,2 por dia. Logo, eu gostaria que tivessem outros estudos relacionando uma quantidade menor. Então vamos supor, exemplo, mas qual que é a grande conclusão que nós podemos tirar desse estudo? O nível mínimo desse estudo que esse estudo abordou foi no mínimo de 1 a 2 charutos por dia. Tudo bem? Então, se porventura você fumar menos do que essa quantidade, então vamos supor, fumar um charuto dia sim, dia não, você diminui essa possibilidade. Se você seguir a mesma lógica para frente, fuma um dia e dois dias não, você diminui ainda mais. Se você fumar só no final de semana, você diminui ainda mais essa estimativa. Por quê? Pela questão da exposição e pela questão da inalação, entendeu? E o que eu recomendo em relação a como que a gente poderia fazer para minimizar esses riscos em relação a desenvolver algum tipo de doença ou então em caso de mortalidade de fato. Qual que seria o grande segredo? Investir nos fatores de proteção do estilo de vida. O que são fatores de proteção do estilo de vida? Aqui eu vou elencar, ó, fiz uma colinha aqui, ó, eu vou elencar 10 fatores que você pode melhorar na sua vida para você minimizar esses riscos. Tudo bem? Então vou começar pelo primeiro fator. Alimentação balanceada. Se você é aquele camarada que só come tranqueira, se liga. Tenha uma alimentação balanceada, um pouquinho regrada, que é o melhor caminho para você minimizar esses riscos. Então, o fator 1, alimentação balanceada. O fator 2, exercício regular. Não digo atividade física. Atividade física e exercício físico são coisas diferentes. Atividade física é qualquer atividade que aumenta o gasto calórico, e exercício físico é algo feito de forma sistematizada, que você vai numa academia e você treina e você tem um negócio sistematizado. Ou seja, invista no exercício físico regular. 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, invista. Saia do comodismo, saia do sedentarismo e vá fazer exercício físico. Outra questão importante, que é o terceiro fator, descanso adequado. Horas de noite de sono, no mínimo 8 horas por noite.
tenha um sono reparador, tenha um descanso adequado, porque é fundamental para uma série de questões psicobiológicas você manter um descanso adequado e um sono reparador. Quarto fator, gerenciamento do estresse. Se você vive num ambiente estressante, você está propício a sofrer algum tipo de doença derivada do estresse. O estresse é um grande mal nos dias atuais. Segura aí, vou para o número 5. Controle de substâncias nocivas, especificamente tabaco e álcool. Tenha o controle, o manejo, o gerenciamento desses dois fatores de forma adequada. Moderação sempre é importante. Fator 6. Mantenha-se atualizado. O fato de você estar vendo esse vídeo, se você está acompanhando esse estudo, você está se mantendo atualizado. Não se mantenha lá no tempo das cavernas, não. A tecnologia chegou, estamos em 2024 e você precisa estar atualizado com boas informações e de preferência informações científicas. Dica 7. Mantenha o peso saudável, ou seja, tem a tabela DMC, procura na internet como é que faz a tabela DMC. Você pode estar dentro do peso, está com sobrepeso, obesidade 1, 2 ou 3. Se você tiver no caso de obesidade 3, 2 ou 1, abra seu olho, tente migrar para o sobrepeso. O ideal seria o peso normal, entendeu? Mas abra o olho para essa questão, que tem muito a ver com a alimentação balanceada, que também com gasto energético, que é o exercício regular. Indicação é o fator número 8. Cultivar relacionamentos positivos com amigos, familiares, profissionais, sociais. Relacionamentos positivos na nossa vida são fundamentais para a gente ter um estilo de vida mais agradável. Priorize a sua saúde mental. Hoje, você manter uma cabeça saudável é extremamente importante para você se manter produtivo, para você se manter saudável em diversas esferas da sua vida. E, por último, que é a indicação número 10, o fator número 10, pratique hobbies e algum tipo de interesse. Se isso aqui é o seu hobby, pratique, mas com moderação. Se isso aqui é seu hobby, pratique, só que com moderação. E qual que é a minha recomendação aqui? A grande sacada desse estudo científico. Eles encontraram uma estimativa sempre com o patamar mínimo ali de 1 ou 2 charutos por dia. Se você diminuir esse nível, fuma um dia e fica 2 sem fumar, fuma um dia e fica 3 sem fumar, fuma um dia e fica 4 sem fumar, você vai diminuir esse nível de exposição, você vai diminuir essa inalação, ou seja, e seu risco diminui muito. Ou seja, então, essa é a minha grande recomendação. Não estou aqui para estabelecer regras, não é meu papel estabelecer regras e falar o que é certo e o que é errado. Meu papel aqui é levar a informação correta e você vai fazer uso da informação de acordo com sua consciência. Tudo bem? Então aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado. Esse vídeo é muito importante para você parar e refletir. Se desses 10 itens dos fatores do estilo de vida, se você está ruim nos 10, faça pequenas mudanças. Primeiro na alimentação, depois na prática do exercício físico,
terceiro no descanso adequado. Então faça pequenas mudanças, entretanto, mudanças contínuas, mudanças que vão durar de forma permanente, entendeu? Tudo que a gente muda rapidamente, a gente não consegue manter. Então, faça pequenas mudanças, tenha um plano estratégico para você manejar cada engrenagemzinha do que eu falei dos 10 fatores, que com certeza você fortalecendo esses fatores de proteção, você vai minimizar muito o seu risco de desenvolver algum tipo de problema de câncer. Você vai diminuir muito a sua possibilidade de mortalidade. Ou seja, então tenha sempre em mente, se você quiser usufruir desse hobby durante muitos anos, fortaleça os fatores de proteção. E isso não sou eu que vou fazer, não é o vizinho, não é seu pai, não é sua mãe, isso é você que vai fazer. Se você fizer por você, você vai ganhar. Se você não fizer, você vai perder. Daqui a pouco você tem que abandonar isso aqui, porque você vai ter que investir nos fatores de proteção que você deveria ter começado há muito tempo atrás. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você tenha chegado até aqui e tenha tomado consciência e tenha tido um insight em relação à importância deste assunto. Tá bom? Se você gostou do conteúdo, inscreva no canal, ative as notificações e dê um like no vídeo. Um forte abraço.